Proposta de revisão da lei de anistia volta a ser discutida no Senado. Projeto que proíbe a fabricação e a venda de veículos movidos a combustíveis fósseis começou a ser debatido na Comissão de Assuntos Econômicos. E combate ao trabalho escravo é a política pública que será avaliada pela Comissão de Direitos Humanos. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. O projeto que cria o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, é o primeiro item da pauta da Comissão de Constituição e Justiça desta quarta-feira. Se aprovado, seguirá em regime de urgência para o plenário. Hoje de manhã, o presidente Eunício Oliveira fez um balanço de seu mandato à frente da presidência do Senado e disse que a criação do SUSP é um dos poucos projetos importantes que faltam ser aprovados neste semestre. Nós fizemos uma opção de fazer com que o Brasil fosse destravado do ponto de vista da microeconomia, que é quem alavanca emprego no Brasil, e graças a Deus está aí o resultado, com a previsão já de crescimento confirmada do ano passado, em torno de 1%, previsão não, uma confirmação, e uma previsão de crescimento entre 2% e 3% para o próximo ano. Eu acho que o Senado deu uma grande contribuição nessa questão da aprovação de matérias importantes da microeconomia. O segundo ponto é que nós sabíamos do tamanho, andando nas ruas, conversando com as pessoas, visitando os municípios, conversando com as lideranças, com prefeitos, a gente sabia o tamanho e a dimensão da angústia das pessoas em relação à segurança pública. Então, o Senado fez o dever de casa. Nós não devemos absolutamente quase nada, digamos assim, do ponto de vista de matérias existentes, a não ser duas únicas matérias que estão pendentes, que nós vamos resolver isso até o mês de junho, se Deus quiser, que é exatamente agora a aprovação do SUSP, que foi uma proposta que nós debatemos e que a Câmara aprovou e está no Senado, devemos aprovar até a próxima semana, e aprovamos o resto de todas as matérias. Falta, inclusive, também a mudança do Código Penal, que o senador Anastasia foi designado relator e está fechando o relatório. Então, na questão de microeconomia, na questão de segurança pública, foi uma preocupação do Senado Federal e acredito eu que cumprimos com, não digamos assim, não com tudo, mas com aquilo que foi possível e com uma dedicação e obstinação que raramente se vê em posicionamento de duas matérias. Os registros secretos divulgados na semana passada pela Agência de Inteligência norte-americana mostram que o general Ernesto Geisel autorizou torturas e execuções de opositores durante a ditadura militar no Brasil. Isso trouxe de volta o debate sobre uma revisão da Lei de Anistia de 1979. De acordo com o memorando da CIA, além do presidente Geisel, o general João Figueiredo, então diretor do Serviço Nacional de Informações e que assumiu a presidência da República depois de Geisel, também sabia e concordou com o assassinato de quem era contra a ditadura militar. A informação confirma o que mostrou em 2008 um documentário da TV Senado, suspeitas de que o presidente deposto João Goulart teria sido morto vítima de uma conspiração. Um bom dia, nós tomamos conhecimento de que o Adalberto Rocha Benvenuto foi visitar o João Goulart e disse: doutor, eu tenho um conhecido que é agente da inteligência e me disse que há um plano para eliminar o senhor. Na época, uma lei foi criada para perdoar quem tivesse cometido entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979 crimes políticos, crimes relacionados a eles ou praticados por motivação política. Com a divulgação dos documentos da CIA, uma proposta de revisão da lei de anistia do senador Randolph Rodrigues pode voltar à pauta. Ela foi aprovada pela Comissão de Direitos Humanos e rejeitada pela Comissão de Relações Exteriores.
senadores. Depois, o debate ficou parado em 2015 na Comissão de Constituição e Justiça. O senador João Capiberibe, que foi presidente da Subcomissão da Verdade no Senado, quer retomar a discussão. Agora, com a prova que faltava, a prova escrita de que essa prática era uma prática institucionalizada e que exigia que o presidente, no caso o ditador, era a última palavra, ele tinha que autorizar o assassinato de alguém que estava na prisão, em qualquer estado brasileiro. Isso aí, eu espero que os senadores entendam que nós não podemos silenciar, não é? E manter esses crimes no manto da impunidade, porque esses crimes causaram dano irreparável ao nosso país. Porque a tortura, o desaparecimento de cadáver continua até hoje. O autor do projeto também espera que o Congresso revise a legislação que absolveu os responsáveis pelos crimes daquele período, ou até mesmo que o Judiciário mude o entendimento sobre eles. A nossa Constituição diz que a tortura é um crime inafiançável e imprescritível, de graça, indulto ou pena. Diante disso, de graça ou indulto, perdão. Então, diante disso, eu considero que será inevitável que esse tema volte a ser suscitado no Supremo Tribunal Federal. E com outra configuração muito diferente daquela da última vez que foi julgado, acredito que a possibilidade é enorme do Supremo Tribunal Federal considerar a lei da anistia inconstitucional. Por isso, é mais adequado que o Congresso Nacional se antecipe em relação a esse tema. Que esses crimes possam ser investigados para que essa investigação em relação ao passado também possa chegar a coibir esse tipo de prática no presente. O projeto que proíbe a fabricação e a venda de veículos movidos a combustíveis fósseis começou a ser debatido na Comissão de Assuntos Econômicos. Veja na reportagem de Carla Benevides. Segundo dados da Confederação Nacional dos Transportes, a frota de carros passou de 32 milhões em 2001 para 93 milhões em 2016. Esse aumento no número de veículos motivou a apresentação do projeto. O objetivo é trocar a frota gradualmente por veículos elétricos para reduzir a emissão de poluentes. De acordo com o texto, em 2030, 10% da frota já deve ser substituída. Em 2040, 30% e em 2050, 90%. A partir de 2060, todos os carros devem ser elétricos. De acordo com os dados apresentados em estudo da Fundação Getúlio Vargas sobre carros elétricos, o setor de transporte é responsável por 15%. Atualmente, das emissões de gás de efeito estufa, todas as formas de gás. Como parte do esforço para se evitar o efeito catastrófico das mudanças climáticas, os combustíveis fósseis não poderão mais ser a principal fonte de energia para mover nossos veículos. Os senadores pediram vistas do projeto e argumentaram que o país não está preparado para alterar 10% da frota de carros em 10 anos e querem ouvir especialistas antes de votar a proposta. Me preocupa não a data de 2060, mas o parágrafo 2º, que estabelece que já em 2030 nós teríamos que ter 10% da frota, são 10 anos apenas. Nós não temos postos, que eu não sei como é que chamariam, eletropostos, nós não temos uma estrutura necessária. É preciso fazer uma discussão bem mais ampla. Não tem nenhuma matriz energética tão limpa quanto a brasileira. E a gente não pode querer andar nos mesmos passos da eletrificação dos carros para banir os carros de combustão sem olhar para a nossa realidade. A indústria automotiva brasileira é responsável por 23% do PIB do setor industrial do Brasil. Então, é preciso envolver uma discussão com a nossa indústria automotiva que gera emprego. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou uma emenda ao projeto que determina prioridade à saúde e à educação na execução das despesas da União, estados, municípios e o Distrito Federal. O texto inclui a segurança pública. A proposta segue para votação no plenário. Pela segunda vez consecutiva, o combate ao trabalho escravo vai ser a política pública a ser avaliada pela Comissão de Direitos Humanos. Hoje, a comissão fez a primeira audiência pública sobre o tema.
Trabalho forçado, jornada exaustiva, condições degradantes de alojamento, cobrança por ferramentas de trabalho, transporte e alimentação. A comprovação de condições como essas configura trabalho escravo, de acordo com o Código Penal brasileiro. Lona preta é igual no Nordeste, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Falta d'água para trabalhador é igual em todo o território nacional. A vantagem é que quando começou a gente dizia que era um problema localizado na região amazônica. Hoje o Brasil usa uma grande senzala moderna. Todos os estados, se você colocar no mapa um alfinete, todo o Brasil já teve resgate de trabalhador. Dados do Ministério do Trabalho mostram que de 1995 a 2016, mais de 50 mil pessoas foram resgatadas por estarem trabalhando em situação de escravidão. Nós ainda enfrentamos a prática do trabalho escravo ou análogo ao escravo em moldes muito parecidos, senador Paulo Rocha, com a prática de exploração predatória do trabalho humano do século XIX. Nos últimos anos, o número de trabalhadores resgatados tem diminuído. Falta dinheiro e recursos humanos para fiscalizar. Quando a gente olha o período de 2013 para 2008, caiu 82% o número de resgatados. Foi de 2.808 em 2013 para 507 em 2017. A avaliação que fazemos é que essa redução se dá por dois grandes motivos. Primeiro, o governo não garante orçamento capaz de atender as demandas que chegam ao Ministério do Trabalho. Esse é um dos grandes problemas. Não temos dinheiro para garantir a fiscalização. E o outro é gente, auditor fiscal do trabalho. Pelo menos duas propostas que tramitam aqui no Senado prevêem punição para empresas que exploram o trabalho escravo. Uma delas estabelece que essas empresas fiquem proibidas de receber incentivos fiscais, fazer financiamentos com bancos públicos ou participar de licitações do governo. E a outra prevê o cancelamento do CNPJ da empresa que usar mão de obra escrava. Pela segunda vez, o combate ao trabalho escravo vai ser a política pública avaliada pela Comissão de Direitos Humanos. O tema começou a ser debatido nesta terça-feira em audiência pública. Nós vamos viajar o Brasil todo para construir a nova CLT, já está com 700 artigos, e um dos capítulos especiais é o combate ao trabalho escravo, e aí vamos viajar os 27 estados vendo essa realidade. Educação para todos, um desejo que está na Constituição, mas não é bem a realidade do nosso país. Muito se fala do aluno na escola, mas e sobre a formação do professor? Esse é o tema do programa Em Discussão. A educação brasileira em debate, a formação do professor. Ele está na sala de aula, mas às vezes mal preparado. Ele é jovem e quer seguir o magistério, mas falta motivação. O que fazer? Um alto índice de evasão nos cursos de pedagogia e de licenciatura no nosso país. Nós temos um índice de evasão de 39% nos cursos de pedagogia. São perto de 24% dos docentes em exercício não possuem a formação em nível superior. Como fazer para o aluno se interessar por um curso onde depois o emprego vai ser tão precário? O que eles não querem é ser professores e serem tratados, infelizmente, como ainda são no país, sem um patamar de dignidade, de respeito. A nossa profissão é apaixonante, mas não é um sacerdócio, é uma profissão. Especialistas comentam a formação continuada, o Plano Nacional de Formação dos Professores, os baixos salários, a carreira ou a falta dela. E é daqui a pouco, no Em Discussão. O programa Em Discussão começa logo depois do Argumento. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. A seguir, o programa Argumento, com o senador Eduardo Lopes. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui, na TV Senado.